Vamos tentar hoje continuar essa parte para finalmente progredirmos na matéria e entendermos essas benditas equações químicas, ligações químicas, para poder fazer as reações químicas. Todo mundo quer ver as coisas pegando fogo, explodindo! Vambora! Você tem que lembrar da aula passada. Olha a sonoplastia, rupt. Temos que lembrar das equações químicas. Reagentes formando produtos, seguindo as leis ponderais, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Temos que seguir as proporções, não podemos colocar mais de um e menos do outro, tem que seguir um padrão para a reação acontecer. Só que para a gente poder ler a equação química, não é só uma questão de setas e símbolos. Nós temos que ler o reagente, ler o outro reagente, ler os produtos, para aí poder fazer as leis acontecerem. Ou seja, eu preciso ler as fórmulas químicas. Para poder ler a fórmula química, nós temos que entender os números que existem nelas. Você consegue perceber que eu tenho X e um Y, aqui eu tenho X e YZ, e aqui eu tenho X, um parênteses e o YZ aqui dentro. Opa! Bom, se eu tenho X e o Y, os dois são letra maiúscula, significa que são substâncias compostas, não são os mesmos átomos, ok? Formam uma que a gente chama de molécula. O que você pode encontrar? Você pode encontrar eles assim, parados, o que significa que eu tenho uma molécula que é formada por um X e um Y, ok? Aí que tá. Eu posso encontrar um número aqui na frente. Esse número pode ser 2, 4, 6, 10, 20, 1 milhão. Se não tiver número, é 1, não é 0, por favor. Então, faz de conta que aqui seja o número 2. Significa que eu tenho duas moléculas X e Y. Ou seja, eu tenho uma molécula XY e outra molécula XY. Elas estão separadas, mas o X e o Y eles estão juntos. Aqui também é a mesma coisa. Eu tenho X, Y e Z. São 3 átomos diferentes. Pode ser que, por exemplo, eu encontre o número 4 aqui na frente. Significa que eu tenho 4 moléculas X, Y, Z. Então, eu tenho uma X, Y, Z. Aí eu tenho outra X, Y, Z. Eu tenho outra X, Y, Z. E eu tenho outra X, Y, Z. Porque são 1, 2, 3, 4. Ok? Do lado dos átomos podem ter alguns numerozinhos pendurados. E é isso que os alunos se confundem com esses penduricalhos. Esse penduricalho, esse número que você vai encontrar aqui, é sempre da letra que está na sua frente. É sempre do que está na frente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, gás carbônico. Eu tenho o C, que é o carbono, e o O, que é o oxigênio. São 2 átomos diferentes. É uma substância composta, uma molécula composta. Você percebe que tem esse 2 aqui, ó? Esse número 2 é do oxigênio. Ah, também vai para o carbono? Não, o carbono não tem nada. Se não tem nada, é 1. Então, essa molécula é formada por um carbono e formada por 2 oxigênios. Vou dar um outro exemplo. C6, H12, O6. Eu tenho 3 caras diferentes, ó, 3 caras diferentes. Esse número pendurado é do carbono, esse número pendurado é do hidrogênio, esse número pendurado é do oxigênio. Ou seja, eu tenho 6 carbonos, eu tenho 12 hidrogênios e eu tenho 6 oxigênios. Isso porque eu tenho uma molécula. E se eu tiver, por exemplo, um outro número aqui na frente, que nem a gente brincou aqui com 2, 4, se tiver outro número na frente. Então, faz de conta que esse cara aqui, que é o gás carbônico, tenha o número 3 aqui na frente. Significa que eu tenho 3 vezes 1. Na minha terra ainda dá 3. 3 vezes 2. Na minha terra ainda dá 6. Ou seja, esse número daqui na frente vai multiplicar esses caras. É conta de vezes, para quem não sabe o que é multiplicar, né?
Eu vou multiplicar. Ou, por exemplo, essa aqui, ó. Eu tenho 2 de C6H12O6. Ou seja, carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu tenho 2 vezes o 6, então são 12 carbonos. Eu tenho 2 vezes o 12, então eu vou ter 24 hidrogênio. E 2 vezes o 6, 2 vezes 6, 12 oxigênio. Então, essa molécula de C6H12O6, que é sacarose, glicose, açúcar, termina com ose, açúcar, eu tenho 2 moléculas dela, que vai dar um total de 12 carbonos, 24 hidrogênios e 12 oxigênio. Então, se eu pedisse para você, faz um açúcar para mim, você vai ter que pegar 12 carbonos, 24 hidrogênios e 12 oxigênios para poder fazer esse açúcar para mim. Às vezes, você pode encontrar assim, ó, esse bendito parênteses. O que significa? O número daqui da frente vai valer a mesma coisa, é a quantidade de moléculas. Se não tem nada, é 1. Se tiver 2, é 2. Ah, vá, Sherlock. Agora, pode ter um número penduricado aqui. Esse número vai ser para o X, o número da frente. Agora, pode ter um número penduricado fora do parênteses. E ele vai valer para os dois. Vou dar um lindo exemplo. Eu vou precisar do bário, do hidrogênio. E quanto que eu vou precisar? Ah, é nitrogênio. Vou precisar fazer aqui, ó, NO3,2. Que é para deixar bem difícil. Então, vamos lá. Se não tem nada aqui na frente, é 1. Então, o meu amigo bário não tem nada aqui. Se não tem nada, é 1. Então, eu tenho 1 bário. Agora, eu tenho nitrogênio e eu tenho oxigênio. Só que eu tenho esse bendito parênteses. Lembra? Ele vai ter que vir aqui para dentro, né? Ele vai ter que multiplicar. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai multiplicar, fazer vezes. Então, o nitrogênio não tem nada. Então, aqui é 1. Então, 2 vezes 1, na minha terra ainda dá 2. Agora, eu tenho esse 3. Esse 3 é do oxigênio. Só que eu tenho esse 2. Eu vou ter que multiplicar. 2 vezes 3 são 6 na minha terra ainda. Então, essa molécula aqui que eu desenhei, ela tem 1 bário, tem 2 nitrogênios e tem 6 oxigênios. É isso que eu preciso para poder fazer essa molécula. Para entender balanceamento químico, eu preciso ler fórmula química, senão não dá certo. Ok? Até a próxima. Beijo.